Tava pensando sobre essa frase que tu citou, Marx, né? A história se repete, a vez como tragédia, a segunda como farsa. E eu sei que foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas pô, isso é tão atual, a gente olhando para o que está acontecendo lá no meu estado, lá no Rio Grande do Sul, né, cara? É, Acabou de acontecer a mesma coisa em setembro do ano passado. Acabou de acontecer uma tragédia assim, ó, muito parecida, com 54 mortos. E aí, 7 meses depois, se repetindo aí a história, né? A gente viu assim, 2 meses depois daquela tragédia de setembro, o Eduardo Leite comemorando Hum. 0,2% de orçamento, né, para o combate a desastres naturais, eventos climáticos e tudo, né? E assim, é muito recente, né? Como Marx se torna cada vez mais e mais atual, né? Com certeza, é isso, assim. Tem uma habilidade, eu acho que o Marx é um dos poucos caras que você pode dizer assim que não errou. E é difícil você apontar um erro do Marx. E não é porque ele era iluminado, mas é porque ele aplicava esse método científico, sim, né? Que é o materialismo histórico dialético. Ele aplicava isso, então ele conseguia interpretar corretamente a história, né? Óbvio, ele tinha a genialidade dele, né? Dessas frases de efeito que ficam marcadas e que expressam bem a ideia, né? Os posicionamentos dele, tanto ele quanto o Engels, que deixa assim, você grava algumas frases que fica, né? Aquelas ideias ali marcadas. Então, assim, mas ele coloca isso numa atualidade e que denuncia o capitalismo, né? Porque quando o capitalismo tenta disfarçar, tenta dizer que não, volta, assim, né? A sombra, porque é isso. Aconteceu ano passado uma coisa muito triste e que, se a gente for pegar na história, aconteceu há alguns anos, aconteceu há Uhum. outros anos, ou seja, aconteceu constantemente, né? Não é a primeira vez que se repete. Isso se repete constantemente, né? E se não é no Rio Grande do Sul, são em outros estados, né? Isso, ou em outros países. Isso se repete constantemente, mas fica marcado no Rio Grande do Sul porque é aquela coisa, parece que não aprendeu, né? É, Não é que não aprendeu, é que não quis. isso. É porque não tem interesse. Porque, como Marx vai dizer no manifesto também, o Estado, hoje, né, ele é o balcão de negócios da burguesia. Então, você falou, né, do Eduardo Leite comemorar o 0,2% aí. Mas ele, o prefeito, né, que, se eu não me engano, eu não lembro o partido, se é PSD, alguma coisa assim, É. Sebastião, alguma coisa, ele não investiu um centavo no combate às enchentes. Ele não investiu um centavo. A empresa, que é uma empresa pública ainda, que eles querem privatizar, tem, só ano passado acho que teve um lucro de 30 milhões de reais. Tem em caixa mais de 400 milhões. E o cara não gastou um centavo. Diminuiu o número de trabalhadores pela metade, né? Teve um pedido, eu acho que não foi Defensoria Pública, mas algum órgão pediu a contratação de mais ou menos 500 trabalhadores e ele vetou. E agora o cara vem dizer que foi um desastre, né? Foi a chuva, choveu demais, né? Não é isso, entendeu? Então é culpa do capitalismo, é culpa da burguesia, é culpa de quem governa para a burguesia, né? Então isso é muito claro, e, assim, é muito triste, né? O que está acontecendo, assim, a gente lamenta muito por todas as mortes, não só as mortes, mas as pessoas desabrigadas, por as pessoas terem que passar por isso. A gente tem que lamentar isso, não é lamentar só quem morreu, quem perdeu as coisas, mas só de ter que passar por uma situação dessa, sabendo que a gente não precisaria, porque tem todas as condições para todo mundo viver bem, isso é muito triste e revoltante, que é o que também a gente tem que fazer, né? A gente tem que se revoltar contra as injustiças, né? Então, assim, inclusive a gente, dos movimentos sociais também, né? Conversando com o pessoal, assim, né? Dos outros estados, tem várias pessoas dos nossos movimentos, por exemplo, do MLB, e pessoas que a gente não sabe que estão desaparecidas, que a gente não sabe onde está, pessoas que fazem parte dos núcleos, né? Do MLB, que a gente está sem contato, né? Então, é uma situação muito grave no geral, assim. São milhares, dezenas de milhares de pessoas, assim. Então, é um negócio muito triste, muito terrível, mas muito revoltante também, que a gente tem que a nossa solidariedade e a nossa revolta, né? Então, contribuir, quem puder, aí com o pessoal, né, para dar o apoio a essas pessoas, mas, por outro lado, também contribuir na derrubada do capitalismo, que é a forma da gente evitar que isso aconteça de novo, né?
certeza. E assim, e pessoal, não caiam nesse papo de agora não é a hora, né? Porque quem tá falando isso é o próprio culpado. Né? O próprio Eduardo Leite que deu coletiva de imprensa dizendo, agora não é a hora de apontar culpados, né? Agora é a hora de vocês fazerem o Pix aqui para a chave do estado do Rio Grande do Sul. Gente, por favor, é a hora sim de apontar culpados, senão a gente vai ficar nessa mesmo para sempre, assim, né? Tipo, quando ele foi eleito, é porque também não era hora de se falar em uma outra alternativa. Era ele ou o Onyx Lorenzoni lá, né? Então, assim, não, agora não é a hora de discutir. Vamos botar ele aí, depois a gente tenta botar um menos pior. Gente, é agora a hora. É agora. Não tem hora melhor, né, do que quando uma crise, né, fica exposta dessa maneira para a gente apontar os culpados e para a gente ir atrás, né, de justiça por esse verdadeiro crime que aconteceu. E aí, só fazendo, né, o adendo aqui, o prefeito é o Sebastião Melo, do MDB.